Reiniciando os nossos trabalhos, cumprimentar a Sra. Maria do Rosário Carneiro, como Presidente ou Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, bem como o Sr. Dr. Carlos Rodrigues, Dra. Maria Perquilhas, Dra. Paula Cardoso e Dra. Sara Costa. E agradecer muito a presença. Nunca são demais as vezes que aqui vêm, uma vez que os problemas, infelizmente, vão subsistindo e é uma coisa que tem muitos anos. E eu já estou aqui há muitos anos, se calhar há anos demais, e tenho acompanhado isto e os problemas vão se repetindo. Mas, portanto, pelo menos atentos estamos, o que já é bom sinal. E eu começo por dar a palavra à Sra. Maria do Rosário Carneiro para fazer uma breve introdução, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. É preciso apresentar o requerimento. Com certeza. Antes, eu dou a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira para a apresentação breve do requerimento, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento. Muito bom dia a todos. Na pessoa da Sra. Presidente da Comissão de Fiscalização, cumprimento todos os senhores comissários. Uma palavra, naturalmente, de boas-vindas e de agradecer a vossa disponibilidade. De facto, no passado dia 25 de agosto de 2023, recebemos da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos o relatório referente à situação destas instituições. Eu começo naturalmente por enaltecer também o trabalho rigoroso e esclarecedor no que respeita à realidade dos centros educativos, vertido no minucioso relatório apresentado, que de resto me parece que o próprio relatório, bem como a vossa atuação, tem-se transformado num instrumento muito útil e válido na análise destas matérias. Este relatório, porque denuncia um conjunto de situações e de constrangimentos graves no âmbito do sistema titular educativo, tornou para o Grupo Parlamentar do PSD imprescindível a presente audição enquanto entidade fiscalizadora. A urgência adveio também de questões de índole orçamental, razão pela qual importou realizar a presente audição antes da discussão do Orçamento de Estado para 2024, para que no processo orçamental possam ser indagadas também respostas sobre os problemas detectados. E, portanto, pese embora a atenção e dinamização que a intervenção tutelar educativa tem vindo a merecer por parte de diversas entidades que operam no sistema judicial, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, a verdade é que subsistem dificuldades que não podem deixar de merecer a resposta do Estado Central, sendo por isso urgente a dotação de meios humanos, financeiros, a criação de uma rede na comunidade que permita a cabal execução de medidas de internamento decretadas com respeito pelas decisões judiciais e pelos direitos fundamentais dos jovens, especialmente o direito à liberdade e o de ser educado com respeito e responsabilidade. Eu gostaria, nesta fase que é meramente ainda da apresentação do nosso requerimento, dizer que, afinal, temos, pois, muita dificuldade em compreender o persistente desinteresse do Estado por esta área, onde tem responsabilidades próprias, não delegáveis, e daí a oportunidade desta audição e solicitar ao Sr. Presidente, se porventura me sobrou algum tempo, que ele possa ser eventualmente utilizado depois, caso seja necessário, para a segunda ronda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim dou a palavra à Sra. Dra. Maria do Rosário Carneiro. Coordenadora, não é? Coordenadora. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Muito obrigada por nos convocarem para vir aqui e muito obrigado ao PSD porque teve a iniciativa de fazer o requerimento que assim o determinou. Eu tentarei fazer uma primeira introdução o mais breve possível. Uma pessoa acha sempre que vai fazer breve e depois a seguir não é tão breve quanto espera, mas enfim.
só para dizer 2 ou 3 coisas que penso que talvez seja adequado dizê-lo nesta primeira intervenção. Como nós o dizemos claramente e abundantemente, e temos-lo feito noutras audições, o nosso mandato e o nosso objetivo é zelar pelo cumprimento da Lei Tutelar Educativa, mas fundamentalmente porque esse também é o mandato da Lei Tutelar Educativa, zelar pelos direitos das crianças. E aqui só faria uma referência muito breve, recuperando algumas das reflexões que fazemos no nosso relatório e que têm a ver exatamente com as crianças e com os jovens que são objeto da intervenção tutelar educativa. Estas são umas crianças que são de fim de linha, pode-se dizer assim, em termos de abandono e de circunstância. Como nós dizemos no relatório, ninguém nasce criminoso. Não é uma fatalidade delinquir. É o resultado de um conjunto de circunstâncias muito desfavoráveis, mas que são todas elas sempre reveladoras do abandono a que a sociedade as votou. E, no fundo, isto acontece porque nós todos somos responsáveis pela situação destas crianças que representam um conjunto, um universo daquelas que são mais vulneráveis e mais frágeis e que mais carecem da intervenção e da proteção do Estado. Foram os pais que falharam, foi a comunidade que falhou, foi o Estado que falhou. É curto também dizer que é por causa de fatores de pobreza, é muito mais do que isso, é uma falência de todo um conjunto de intervenções de natureza sectorial. E por isso é tão importante a existência dos centros educativos e da oportunidade que eles representam para estas crianças que são frágeis, que são vulneráveis e que são o resultado de uma sociedade que não foi competente para delas cuidar. E a intervenção que é proposta é educativa, não é punitiva. E eu acho que é importante nós reiterarmos isto de forma muito clara. A intervenção do tutelar educativo, que claramente pugna pela educação para o direito, como a senhora deputada referiu na apresentação do requerimento para esta audição, não é punitivo, é responsabilizante, que é completamente diferente. A criança ou jovem delinque, comete o fato, é responsabilizada pelo facto e nessa responsabilização, essa responsabilização é feita através da educação. Por isso, neste relatório, nós nos focamos tanto, quer na descrição do que entendemos que é o tutelar educativo, no que entendemos que é o universo destas crianças. Claro que temos que salientar tudo o que positivo tem sido feito e obtido ao longo dos anos e fazemos-lo. E tem havido um enorme investimento, nomeadamente através dos modelos de intervenção, o que não quer dizer que eles não tenham que continuar a ser permanentemente aperfeiçoados e melhorados, até porque o mundo em que nós vivemos, que já se dizia na minha juventude que era um mundo em mudança, hoje nem sei que atributo aplicar ao mundo em que vivemos, tal é a velocidade em que nós vamos verificando necessárias adaptações, por vezes que quando já são lançadas já estão desajustadas relativamente àquilo que se pretende. Portanto, referindo e repetindo como tem sido positiva a intervenção em termos de modelo de intervenção, etc., no entanto, nós temos que, e focamos claramente naqueles que são os constrangimentos. E muito rapidamente eu diria que eles são de 2 naturezas, não é? Uns que são externos ao sistema, e acho que tem que ser repetido aquilo que nós aqui dizemos e que passa por coisas que são pouco referidas. A banalização do facto que o jovem pratica, sendo banalizado, é dessignificado, sendo dessignificado, a intervenção não ocorre. O preconceito que existe relativamente a este tipo de intervenção. Estamos a punir aqueles meninos, estamos a privá-los de um futuro, estamos a condená-los a um anátema de terem estado presos.
um centro educativo não é uma prisão dos pequeninos. O centro educativo é um centro educativo, onde se proporcionam aos jovens que careceram ao longo da sua vida de um modelo educativo adequado para o obter e para poderem ser livres e bem integrados em sociedade. E a intervenção tardia que decorre de tudo isto, mas não só disto, mas também de uma articulação sectorial que tarda em acontecer e em intervenções sectoriais que tardam a ser mais efetivas, quer por falta de formação dos seus agentes, quer por um conjunto muito diversificado de razões. E depois temos os constrangimentos de natureza interna, com os quais nós acabamos o nosso relatório salientando-os de forma muito significativa, que tem a ver com recursos humanos e com instalações. E, de facto, são necessários recursos humanos para projetos educativos e são necessárias instalações para projetos educativos. No entanto, devo dizer, e também nesta fase introdutória, que nós tivemos conhecimento, quer através do Ministério da Justiça, quer através da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, de um conjunto de ações que, entretanto, foram desencadeadas e que nos dão alguma expectativa de início de ultrapassagem de alguns destes constrangimentos. Sabemos, por um lado, que foram abertos 2 concursos, um interno que tem a ver com a mobilidade intercarreiras e que se destina a 50 TPRS, que se espera que comece a funcionar em janeiro, e um para 55 técnicos que também, de acordo com a informação que nós obtivemos, se espera que comecem a trabalhar no primeiro trimestre. Por outro lado, temos uma informação que tem a ver com investimentos nas instalações. Sabemos que já estão obras a decorrer na Bela Vista, em Caxias e nos Olivais, em Coimbra. E sabemos também, porque foi publicada em Diário da República, uma decisão do Conselho de Ministros de finais de setembro, na qual são previstas uma verba de 13 milhões,2 no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos na área da Justiça e que estão previstas ainda uma afetação de verbas na área do PRR. E ainda temos a informação por parte da Direção-Geral que também foi disponibilizada uma verba para a aquisição de mobiliário para as áreas sociais destes jovens. Eu diria boas notícias, mas não pretendendo ser como São Tomé, é necessário ver para crer, temos que aguardar a conclusão destas ações que nos foram comunicadas e que nós saudamos veementemente como muito positivas e como sinais promissores de que o tutelar educativo passe a ter o conjunto de condições, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer de instalações físicas, para preencher as suas finalidades. E tendo dito isto e ultrapassei um bocadinho o tempo que pensava desta minha introdução, que não foi tão curta quanto isso, estaríamos então à disposição dos senhores e das senhoras deputadas, para o que quisessem dizer. Até aos 10 minutos. Mas este tempinho passa para o fim, como combinei com o Sr. Presidente Fernando Negrão. Muito obrigado, Sra. Maria do Rosário Carneiro. Assim sendo, iremos passar então aos grupos parlamentares e, neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Patrícia Faro tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento a caríssima doutora Maria do Rosário Carneiro e em si, enquanto coordenadora, toda a equipa daqui da fiscalização, da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. Eu sinto, a cada relatório que passa e a cada momento em que fazemos esta reflexão, sinto-me verdadeiramente
agastada, porque acho que temos a doutora Maria Rosário Carneiro na última audição, e agradecer obviamente a vossa presença e disponibilidade e este relatório que é sempre exímio e que desta vez, de facto, me deixa esse sentimento em que vocês apelam a esta reflexão, a uma reflexão que terá como consequência também, no fundo, uma reformulação do sistema tutelar educativo, mas fundamentalmente faz-nos pensar que que é necessária uma mudança de paradigma em tudo aquilo que referiu, que refere, que o próprio relatório é evidente, em dizer que não basta, e eu ia reportar-me efetivamente àquilo que estamos a fazer, tendo em conta os constrangimentos que aqui nos foram retratados relativamente às condições físicas, às carências dos edifícios, à tremenda falta de recursos, mas efetivamente aquilo que que compromete tudo isto a par destes constrangimentos é de facto a forma como nós queremos encarar este sistema tutelar educativo, o que é que nós queremos fazer e o que podemos fazer a montante por estes jovens, por estas jovens, que efetivamente, pelo seu percurso e com muitas vicissitudes que começam ou não na família, na própria comunidade onde estão integrados, um trajeto que depois termina num centro educativo e que depois as respostas também que existem após os centros educativos também não são as melhores. Ou seja, os vossos relatórios, eu leio-os sempre com muita atenção. Há questões aqui que são transversais ao que já referiam anteriormente, infelizmente, não é? Porque queríamos que eles tivessem já um avanço. Mas, de facto, como referem aqui nesta reflexão, pensa-se que a atual solução orgânica da GRSP não favorece o melhor desenvolvimento do sistema tutelar educativo e, portanto, a assimetria da dimensão dos dois sistemas, do penal e do tutelar educativo, torna quase este último invisível, e é isso que temos vindo a falar, e eu acho que é isso, e obviamente congratular também e agradecer ao PSD pela apresentação deste requerimento, porque estamos a falar de projetos de vida, de crianças e jovens que nós queremos que tenham projetos de vida, apesar de todas as vicissitudes e fatores menos protetores que aconteceram também no seu percurso. Acho que temos que, de facto, olhar de uma outra forma. Independentemente disso, eu vou eximir de elencar tudo aquilo que tem sido feito, porque estamos aqui num contexto também antes do debate do Orçamento de Estado, com constrangimentos a esse nível de financiamento, mas, portanto, a doutora Maria do Rosário já referiu que, de facto, já foi atribuído investimentos que abrangem todos os centros educativos na ordem dos 13 milhões, está também a decorrer os 2 procedimentos concursais para recrutamento dos 105 técnicos, mas que já foi referido que é interno e dirigido a alguns dos técnicos e outro é externo e que iniciará a breve trecho, mas, e de facto ainda fazer a referência que neste Orçamento de Estado temos ainda a preocupação de contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa e avança relativamente às aquisições de serviços profissionais da saúde para prestação dos cuidados de saúde por parte da Direção-Geral da Reinserção em Serviços Prisionais. Eu, de facto, relativamente a estas matérias, acho que temos que continuar a avançar e reforçar os apoios que são necessários nestas 2 vertentes, infraestruturas e meios técnicos, que são fundamentais, porque são quem acompanham também estes jovens, mas obviamente que estamos aqui também num momento de reflexão e, no fundo, também de mudança de paradigma e de uma revisão da legislação em matéria tutelar educativa, a que o Ministério da Justiça não está alheio e que está em articulação com o Gabinete, o Ministério da Justiça, o Ministro da Educação e a Ministra do Trabalho e Segurança Social estão na criação do grupo de trabalho, sim, Sr. Presidente, para a revisão da legislação em matéria tutelar educativa, que no fundo
Tudo estes constrangimentos obviamente têm que ser colmatados, mas temos o início, que é uma revisão e provavelmente uma mudança de paradigma na forma como encaramos este sistema. E muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Passaria agora à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, por favor. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a intervenção inicial da doutora Maria do Rosário Carneiro e dizer que o diagnóstico está maioritariamente feito, de facto, nesta área. E agradecer mais uma vez o vosso contributo. Eu, por uma questão de economia do tempo, permitam-me que comece já por destacar alguns dados constantes do relatório e que talvez devêssemos também refletir e aprofundar, desde logo que depois de um período de contínua descida do número de jovens internados de 2018 a 2021, a partir de outubro de 2021 registra-se um aumento gradual, constante no seu número, presumindo-se eventualmente uma tendência de aumento do número de jovens no curto prazo. Depois, a idade dos jovens internados nos centros educativos, que apresenta alguma alteração quando comparada com a tendência verificada nos últimos anos, que face a uma média de 16, 17 anos, constata-se agora uma descida significativa nessa idade para os 15 anos de idade. Contudo, também sublinhar que a intervenção continua a ser muito tardia, que é um ponto que me parece bastante importante, verificando-se ainda um grande desfazamento desde a data em que o jovem começou a praticar os factos qualificados por crime e o início da intervenção. Como explicativos desta intervenção tardia, identificam-se a demora na realização dos relatórios pré-sentenciais, sejam simples informações, relatórios simplificados, relatórios sociais, relatórios com avaliação psicológica ou perícia à personalidade, falta de magistrados do Ministério Público e funcionários nos tribunais. A maioria dos jovens que se encontra a cumprir pena de internamento apresenta um fator comum, que é a existência prévia de processos de promoção e proteção em 40% das situações de medida de promoção e proteção de acolhimento residencial. Outro aspecto que nos parece de particular importância é a questão da saúde mental, porque de facto parece-nos mais ou menos evidente que estes jovens têm que ter um acompanhamento muito próximo do ponto de vista da sua saúde mental, e os dados também revelam que existe aqui uma proporção de cerca de 40% de jovens que podem ter problemas desta natureza, pese embora o relatório também referir que a maior parte dos centros dispõe de entendimento psicológico permanente e é prestado acompanhamento pedopsiquiátrico ou psiquiátrico regular aos jovens. As crianças, os jovens, alvos da intervenção tutelar educativa, são, na sua grande maioria, o reflexo da ausência ou da ineficácia das medidas de promoção e proteção, totalmente, às vezes, desadequadas às suas necessidades, as quais consubstanciam e determinam a situação de perigo em que se encontram. Seja a causa a família, a falta dela, fatores inerentes aos próprios jovens, à permeabilidade do grupo de estarem com os seus pares, enfim, tudo são matérias, mas esta nota também entendemos como importante sublinhar. De facto, parece-nos importante a visão que a doutora aqui trouxe, que o centro educativo não pode continuar também a ser considerado como uma prisão dos pequeninos, não é? Quer dizer, não pode, mas antes, o último reduto da educação do jovem, talvez a sua última esperança, e o direito a terem ainda o apoio necessário para mudar de vida, que é isso que, de facto, é essa a sua missão que nós não podemos deixar de sublinhar. Dizer que, naturalmente, há aqui aspectos que não podem, que são incontornáveis, que põem em causa a impossibilidade e o cabal cumprimento da lei tutelar educativa, seja do ponto de vista das instalações e dos equipamentos, seja do ponto de vista dos recursos humanos. As instalações físicas dos centros educativos estão longe de preencherem as exigências dos espaços educativos, para tanto são necessários recursos financeiros, é necessário apostar na melhoria deste parque educativo escolar, digamos assim, tal e qual como nós olhamos também para outras situações.
O relatório é muito exaustivo, inclusivamente integra fotografias alusivas ao Estado, portanto eu vou-me escudar de fazer essas referências porque fica é bastante significativo o estado de profunda degradação de alguns, nomeadamente do Centro Educativo da Bela Vista, creio eu. E do ponto de vista dos recursos humanos, neste momento aparenta de facto rácios mínimos daquilo que é a possibilidade de estarem a funcionar e talvez não fosse a boa vontade dos homens e das mulheres que acredito que também tenham no cumprimento desta missão, a grande parte também desta missão ficaria naturalmente comprometida com um corpo técnico que é deficitário nos números e, portanto, esse é evidente. E, portanto, falha ao Estado na proteção destas crianças e na efetiva educação, do direito à educação que têm, que é este sempre o aspecto que eu não posso deixar de sublinhar. Posto isto, e porque estas matérias dariam naturalmente para estarmos a discuti-las muito mais tempo, o que é que eu queria perguntar e sublinhar eu não acho que seja importante dizer de quem é a responsabilidade, já falámos todos que a responsabilidade é de todos, mas a urgência e a prioridade, como é que se pode, de facto, arranjar aqui um mecanismo em que seja um mecanismo de urgente e prioritário, dentro daquilo que também é a responsabilidade do Estado. Que outras medidas mais gostariam de ver implementadas, sendo certo que a vossa missão é esta mesma, é uma comissão de fiscalização. Mas, naturalmente, que da fiscalização resultam todos os reparos que nós conhecemos e, portanto, também esses contributos podem ser úteis depois naquela que possa ser também a nossa iniciativa para todos refletirmos na salvaguarda dos direitos dos jovens, que nos parece, com franqueza, que fica comprometido se não existir esta prioridade e esta urgência por parte do Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E assim sendo, passaria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Peço desculpa, Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. O relatório anual de segurança interna de 2022 veio-nos revelar dados que, quanto à iniciativa liberal, são bastante preocupantes. Desde logo, os crimes registados em contexto escolar que aumentaram em relação aos 6 anos anteriores e também o facto da delinquência juvenil ter crescido quase 51% em relação ao ano anterior, ao ano 2021. E, portanto, parece-nos que numa sociedade em que o fenómeno da criminalidade juvenil tem registado ao longo dos anos um crescimento constante, é urgente refletir sobre aquelas que são as políticas, ou neste caso a falta de políticas, e quais são os meios de combate que devem existir para que este fenómeno possa ser mitigado. E é aqui que os centros educativos assumem um especial papel como medida que visa combater a criminalidade numa fase de vida muito precoce que é a juventude. E muito embora nos termos da lei tutelar a medida de internamento no centro educativo seja uma medida educativa e terapêutica, não nos podemos esquecer que é também uma medida grave e por isso deve ser considerada uma medida de última ratio e, como bem disseram, não vermos os centros educativos como uma prisão dos pequeninos. E muitas vezes avança-se para esta medida porque a insuficiência e a ineficiência de outras respostas que estão fora da institucionalização e respostas essas que também estão previstas na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo tornam necessária uma intervenção mais urgente e mais exigente e acaba-se, portanto, por internar estes jovens nos centros educativos. E é importante olharmos aqui também para o panorama que existe atualmente nos centros educativos. Isto porque, tendo em conta
que, se mantiver a tendência que tem vindo a ser demonstrada quanto à institucionalização, muito em breve será ultrapassado aquele que é o máximo histórico de crianças e de jovens que se encontram em centros educativos, e segundo os dados do vosso relatório, encontram-se atualmente em centros educativos, obviamente que isto pode ter existido alguma atualização, mas 136 menores, pelo que é obviamente possível afirmar que a tendência de descida que tem sido verificada nos anos anteriores se inverteu. No vosso relatório também defendem a existência do modelo tutelar educativo, e por isso gostaria de perguntar qual é a vossa opinião relativamente aos currículos pedagógicos que são fornecidos aos jovens em centros educativos, e notamos que fizeram uma crítica bastante evidente à falta de atualização dos currículos escolares que estão desfasados das novas tecnologias e das necessidades que o mercado de trabalho imprime à nova geração, e queremos saber qual é a vossa opinião relativamente a este tema. Também da leitura que fizemos do vosso relatório, não podemos deixar aqui de saudar e de dar uma nota de apreço, de saudação aos recursos humanos, que são bastante reconhecidos pelos próprios jovens acerca daquele que é o desempenho e o empenho que têm no exercício das suas funções e o papel primordial que assumem nas suas vidas, quer durante a época do internamento, quer no momento após o internamento, e o que descrevem no vosso relatório, desde logo a sobrecarga de trabalho, a impossibilidade de disporem do tempo necessário que necessitam para fazerem aquele que é o seu trabalho, os baixos salários, a própria dignidade que está em causa destes funcionários, leva-nos a questionar o que é que está a falhar, o que é que nós, enquanto sociedade, temos mesmo que fazer e começar a olhar para estas questões. Há funções que são nucleares do Estado, o Estado decidiu assumir esta função, mas a verdade é que não está a cumprir aquela que é a sua obrigação para com estas crianças que são frágeis e que são, obviamente, especialmente vulneráveis. E por isso perguntar como é que caracterizam e qualificam o investimento público dos últimos anos nos centros educativos e quais têm sido as propostas e as ideias que o Governo vos tem apresentado para estes centros, que são, na nossa ótica, essenciais para a reintegração e para a ressocialização destes jovens na sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. E agora sim passo mesmo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera e peço desculpa pelo lapso há pouco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Maria do Rosário Carneiro e toda a comissão aqui presente pelo trabalho desenvolvido que verteram no relatório, mas também pela clareza das conclusões que retiram e das recomendações que, de certa forma, também colocam em cima da mesa, e julgamos que isso também é uma demonstração de responsabilidade de todos perante esta realidade e esta situação. E queria começar por dizer, isto às tantas, para os senhores deputados com quem convivemos diariamente, acaba por ser um bocadinho repetitivo, mas julgo que é sempre importante referir que a infância, a juventude, tem de ser uma prioridade do país. Quer dizer, não é possível recuperar aquilo que não se fizer nesta fase, ou muito mais custosamente e muito mais dificilmente se recuperará, e com vidas que, entretanto, ficaram indelevelmente marcadas. E, portanto, achamos que alguns são investimentos, de facto, pecuniários, quer dizer, são traduzíveis em investimento financeiro, outros são também de caráter organizacional e até de
cultura, digamos assim. E, portanto, para isso é preciso, acho que uma grande convergência de esforços. Mas, regressando à questão dos centros educativos e daquilo que espelha o relatório. Em primeiro lugar, porque julgo que essa é a questão, digamos assim, absolutamente determinante, a questão dos recursos humanos, porque, de facto, não é possível fazer tantas omeletes com tão poucos ovos como se faz um pouco por todo o lado e isso é especialmente penoso, diria em primeiro lugar, para aqueles que sentem a frustração de não conseguir desempenhar cabalmente as suas funções ou de não conseguir ir tão longe quanto gostariam, apesar de se desunharem e temos recebido relatos aqui nesta Comissão da situação particular dos técnicos de reinserção social, sejam eles superiores ou profissionais, enfim, das dificuldades. Temos muitas dúvidas que haja jovens que queiram ficar na profissão nas circunstâncias atuais. Porque nós podemos abrir concursos e temos aberto concursos para... o Governo tem aberto concursos para várias carreiras e depois, assim que possível, as pessoas fogem porque toda a gente precisa de pagar a sua casa e as suas contas e toda a gente precisa ter um mínimo de bem-estar e, portanto, quando isso não é proporcionado numa determinadas funções, a tendência é procurar outras menos comprometedoras desse ponto de vista. E, portanto, aquilo que colocam neste momento o sistema tutelar educativo apresentar a maior exiguidade de recursos de sempre, julgo que tem que ser uma chamada de atenção, tendo em conta que temos agora um instrumento privilegiado para responder a isso, ou seja, temos o Orçamento de Estado em cima da mesa, é momento para adequar a nossa intervenção. E se aqui, portanto, reporto à data de 15 de abril de 2023 e falam nos 30 TSRS e os 99 TPRS, também sabemos que isto tem tendência a ser de erosão rápida, porque as idades médias já são avançadas e, portanto, isso tenderá sempre a agravar se não for corrigido a tempo e, portanto, fica aqui também esta nota. E a questão que colocam, que é, digamos assim, indissociável, que é a questão das carreiras, por aquilo que também já vimos. Mas também dizer que no meio desta situação de privação de recursos humanos, é importante, e julgo que fazem isso, não deixar de referir também as questões materiais, porque bem sabemos que o espaço material influi muito sobre a organização e o estado psíquico, digamos assim, e se queremos dar oportunidades novas, também precisamos de que isso seja comprovável pelo ambiente em que se procura inserir estes jovens. E fazem de uma forma muito gráfica, digamos assim, até com fotografias que ilustram perfeitamente aquilo que estamos a falar. E, portanto, julgo que isso também deve ser aqui referindo também os processos que já estão em curso de requalificação. Há um elemento que colocam, que é a questão do aumento do número de sentenças de cumprimento de medidas de internamento em centro educativo, que pode ser explicado por dois vetores. Por um lado, o aumento da delinquência, mas também, digamos assim, a resposta aos alertas que têm sido feitos de que é preciso intervir mais cedo e, portanto, queríamos também perceber que se pudessem desenvolver um pouco este aspecto. Muito rapidamente, porque de facto já estou foríssima de tempo, há um conjunto de questões aqui colocadas que eu julgo que é importante também desenvolver. O papel da escola, de que forma é que se pode articular e também a questão de que a escola pode ser um elemento dissuasor, digamos assim, para se chegar a um determinado ponto e uma determinada gravidade de fenómenos. Que avaliação fazem das medidas tutelares educativas exercidas na comunidade e também é, digamos assim, incontornável perguntar no sistema de promoção e proteção o que é preciso fazer mais, tendo em conta o percurso que se conhece e como é que podemos inverter, digamos assim, destinos traçados, que julgo que ninguém acredita nisso e é preciso utilizar as forças para inverter essa tendência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Terminada assim a ronda por parte das forças políticas, eu passaria a palavra à Sra. Maria do Rosário Carneiro, mas sem antes
ainda não tive a possibilidade de cumprimentar a Comissão de Fiscalização, na pessoa da Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro, também do Dr. Carlos Rodrigues, da Doutora Maria Perquilhas, da Doutora Sara Cardoso e da nossa estimadíssima colega Doutora Paula Cardoso também, Sara Costa, perdão, e Paula Cardoso. E, portanto, Doutora, tem a palavra. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Se estivesse de acordo e permitisse, eu se calhar passava a palavra aos meus colegas, porque terão alguma coisa a dizer relativamente às questões que foram colocadas e parece mais adequado, porque se trata de um órgão colegial em que todos participamos de igual forma e, portanto, parece mais adequado nesta segunda parte da nossa intervenção. Que acontece assim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu posso começar. Bom dia a todos. Eu gostaria, respondendo diretamente a algumas questões, mas sem uma ordem pré-definida, eu gostaria de dizer que o nosso relatório espelha o estado dos centros educativos atualmente. E penso que as obras, não obstante ser aquilo que é mais impactante, porque tem um efeito visual no próprio relatório, é o mais fácil de resolver. E, portanto, haja dinheiro e, pelos vistos, há dinheiro e já estão previstas, tanto quanto sabemos, a intervenção a esse nível, isso será o mais fácil de fazer, não é? Se elas se contiverem, o que eu duvido, dentro do limite do ajuste direto, pois assim serão feitos, senão serão lançados os devidos concursos públicos e, portanto, essa parte será a questão mais fácil de se fazer. E dignificar-se minimamente as instalações. Apesar de que algumas, por muitas obras que se façam, ainda assim não estão adequadas a acolher e a educar determinados jovens, como sendo, em particular, o Centro Educativo de Caxias, porque tem umas instalações que não são nada acolhedoras. Feita esta parte, penso que aquilo que é mais difícil de fazer é efetivamente intervir em termos humanos, porque é de direitos humanos que nós estamos aqui a falar. E nós não podemos só pensar que isto vai ficar resolvido porque foram abertos concursos públicos para a entrada de TPRS, porque isso não vai resolver a situação. Enquanto os TPRS tiverem uma carreira que não é nada atrativa, enquanto o Estado, seja a nível do tutelar educativo, seja a nível da promoção e proteção, continuar a não reconhecer a estes técnicos uma carreira e os renumere adequadamente para que eles não fujam daqui para fora. Peço desculpa de falar desta forma tão direta e tão pouco cuidada, mas é só esta a realidade. Porque trabalhar com crianças que estão acolhidas, seja elas a nível do acolhimento, da promoção e proteção, seja elas a nível do internamento em centro educativo, não é fácil. São jovens com inúmeras dificuldades. E, portanto, isso, se não é fácil com os nossos filhos, imaginem nós estarmos a lidar com filhos de outras pessoas. E, portanto, efetivamente, só com muito boa vontade e com enorme profissionalismo. Mas isso não está em causa. O que está em causa é o Estado tem que encontrar uma forma de remunerar devidamente estas pessoas para que elas, no fim de anos de investimento, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque elas têm que investir e aprender para lidar com estas situações, não fujam para outras carreiras, através de concursos públicos a nível interno, porque é mais fácil trabalhar noutras zonas. Depois, é preciso perceber que o tutelar educativo não é uma ilha, porque se fosse uma ilha, nós metíamos-nos num barco, olhávamos para fora da ilha, como diz o Saramago, olhávamos de fora para dentro para ver o que é que está mal. Não, o tutelar educativo, efetivamente, como já alguns dos senhores deputados aqui disseram, acaba por estar muito entroncado não só ao nível da promoção e proteção, mas também a nível escolar. Se nós formos analisar a população que se encontra nos tutelares educativos, a maior parte destes jovens mal sabem ler e escrever. E todos eles apresentam absentismo escolar. Portanto, efetivamente, a escola também é para aqui chamada. E a escola é para aqui chamada porque desde hoje logo de manhã, ao ver as notícias num dos canais de notícias, eu vi que estavam a falar das notas de português e de matemática, porque nós continuamos a falar de avaliação, em vez de falarmos de como a escola pode ser atrativa para os jovens. Se a escola for minimamente atrativa para os jovens e as crianças, melhor dizendo, não começam a fugir à escola ou até faltar às aulas para ficarem no espaço escolar, em vez de investirem em si próprio.
Porque uma população, um país que não investe na educação, nunca pode ser um país que evolui. E, portanto, não posso deixar de concordar com a senhora deputada quando diz que, e já foi dito por um ministro da Educação aqui há uns anos, por questões que não interessam ao caso, não vou dizer o nome, mas que muito admiro, um país que não investe na infância não tem futuro. E não tem futuro. Outra questão, que nós não estamos aqui para dizer quais são as respostas, ou pelo menos eu não me atrevo a dizer qual é a resposta a nível político que esta Casa tem que dar para se resolverem estas questões, porque ela não é uma resposta fácil e ela é uma resposta que tem que ser integrada, tem que ser pensada e é quase sistémica. E, portanto, daí que a promoção e proteção têm que estar aqui. Mas não é porque a promoção e proteção funcione mal. É porque na promoção e proteção se verificam muitos dos problemas que se verificam no tutelar educativo e que impedem que se faça um trabalho ainda melhor. Faltam técnicos no terreno. E não, os centros educativos não têm gente a mais, têm gente muito a menos, tanto que se fecharam centros educativos, fecharam-se setores e unidades residenciais duas unidades, portanto, nos centros educativos. Portanto, nós até estamos a perder gente. E a convicção desta Comissão é que, não havendo gente nos centros educativos, aliás, há fila de espera de jovens que não têm para ir, não têm lugar nos centros educativos. Portanto, isto nem que fosse um só. Isto, é assim, está a passar o tempo e estes jovens não estão a ter a intervenção. Se nós, quanto mais tempo passa desde a prática de um ilícito, mais tempo, pior é a interiorização do desvalor da conduta. E isto é completamente elementar. Portanto, esta intervenção tem que ser rápida. Nós não podemos ter unidades nos centros educativos fechados por falta de técnicos e os jovens que carecem de educação, que têm direito à educação, isto não é outra coisa a não ser educação, isto não é outra coisa a não ser a consubstanciação do seu direito à educação consagrado na Convenção dos Direitos da Criança e na Constituição da República Portuguesa, que não está a ser cumprido pelo Estado. E, portanto, são precisos técnicos. O mais fácil é fazer as obras, são precisos técnicos, quer a nível da promoção e proteção, quer a nível do tutelar educativo. Porque, de outra maneira, isto não é possível fazer. Relativamente à avaliação das medidas tutelares educativas na comunidade, como sabem, esta não é a nossa tarefa, mas, de qualquer maneira, o nosso colega Carlos Rodrigues, até pelo papel que tem desempenhado, poderá dizer alguma coisa sobre isto que eu não sei e, sinceramente, já estou fora do Tribunal há uns tempos, não sei dizer. Eu só queria dizer isto mesmo porque trabalhei durante muitos anos no Tribunal de Família e, de facto, não podemos olhar para o tutelar educativo sem olhar para a promoção e proteção. Não podemos. E o primeiro trabalho a ser feito a nível da educação para o direito tem que ser na promoção e proteção. E os técnicos na promoção e proteção não estão capacitados para isso, não por culpa deles, mas porque não há investimento a nível da infância. Porque é de jovens, é de crianças que nós estamos a falar. São crianças até aos 18 anos. Muito obrigada. Doutor Carlos Rodrigues. Bom dia, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Enfim, eu acho que já está mais ou menos tudo dito. A Dra. Maria do Rosário, aliás, na introdução, fez questão de fazer um apanhado geral daquilo que espelha bem o trabalho e as deficiências que foram encontradas nas visitas aos centros educativos e, portanto, todos os Srs. Deputados também abordaram de forma bastante incisiva todos esses constrangimentos que se verificam. Em relação às prioridades, falou-se aqui de prioridades, eu penso que o relatório assinala efetivamente quais são essas prioridades e penso que neste momento, por aquilo que nos foi comunicado pela DGRSP e pelo Ministério da Justiça, que algumas dessas prioridades, designadamente a nível da falta de meios humanos e também das deficiências das instalações, como a doutora Maria Perquilhas disse, que serão até os mais fáceis de ser resolvidos e, portanto, que se confirmar, e tudo indica que sim, embora este nosso relatório
desde que eu estou na Comissão, e sei que anteriormente também já eram chamados a atenção para muitos destes aspectos, mas todos estes aspectos que desta vez enfatizamos mais, até com recurso a algumas fotografias, já nos anteriores relatórios de 2022 e 2021, chamávamos a atenção para todos estes constrangimentos que existem e que, efetivamente, são transversais, quer no funcionamento do sistema protetivo, quer no funcionamento do sistema tutelar educativo. Falou-se aqui do aumento de jovens a cumprir medida de internamento em centro educativo. Eu penso, parece que foi visto como sendo um aspecto negativo, eu vejo como um aspecto positivo, ou seja, embora seja efetivamente a última medida a ser aplicada, a verdade é que é uma medida, do meu ponto de vista, em determinadas situações, naquelas situações em que efetivamente o sistema protetivo não conseguiu resolver e as medidas não institucionais também não resolveram, que é a única que é adequada, a única medida adequada, porque afasta os jovens do meio, enfim, onde são contaminados, quer do meio familiar, quer do meio social, onde prevaricam, e lhes dá uma oportunidade de vida. No meu ponto de vista, é, aliás, a última derradeira oportunidade que existe para estes jovens antes de ingressarem no sistema prisional, a partir de praticarem factos depois dos 16 anos, que, como sabemos, aí sim a ressocialização é muito mais difícil. Aqui estamos a falar de educação e não de ressocialização. Em relação às medidas não institucionais, sim, eu acho que há algumas medidas que deviam ser mais aplicadas. E lá está, a falta de meios humanos, designadamente não só de TPRS e também técnicos superiores, mas também nas equipas da DGRSP que elaboram relatórios pré-sentenciais. Aliás, daí também nós apontarmos muitas deficiências aos relatórios, a muitos dos relatórios, que são relatórios, normalmente são relatórios feitos de formulários, relatórios simplificados, penso que já foram tomadas algumas medidas também a esse nível pela própria DGRSP, mas que não espelham verdadeiramente as necessidades educativas daqueles jovens, nem para o próprio técnico que não fica conhecedor delas, e muito menos os magistrados do Ministério Público e o juiz que vão aplicar as medidas. Há uma medida que carece de regulamentação também, que é a aplicação dos programas formativos na comunidade, que é efetivamente das medidas menos aplicadas. Era uma medida que pode efetivamente sortir algum efeito. Todavia, eu penso que se os centros educativos, se os centros educativos funcionarem de forma adequada, é uma boa forma de prevenir a delinquência, não é? de evitar que os jovens venham a ingressar no sistema prisional, e é talvez a medida onde os jovens são mais acompanhados, porque falou-se aqui dos programas formativos, apesar de as deficiências que existem a nível da educação, e a doutora Maria Parquilha estava a falar nisso. Nos centros educativos nós até constatamos que a maior parte dos jovens que no exterior não frequentavam a escola, no centro educativo frequentam a escola, gostam da escola, a grande maioria, nas entrevistas que fizemos, gostam da escola portanto, a maior parte, é a medida que tem surtido mais efeitos. Neste momento não têm sido feitos estudos, mas os últimos estudos feitos pela DGRSP, follow-up em relação à aplicação da medida, até iam no sentido de haver poucos dos jovens reincidiam, praticavam novos factos delituosos. Portanto, o que demonstra também a eficácia da medida. E depois, a medida pode ser executada, como sabemos, nos três regimes: o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. E pode ser alterado. Agradecia depois que terminasse. Sim, quando sim. pudesse, mas... Vou já terminar. Portanto, dizer que ela pode ser alterada durante a execução, mas, por exemplo, uma das medidas que nunca é proposta pela DGRSP, que é a execução em regime aberto, é evidente que a DGRSP muitas das vezes
portanto, sugere a aplicação da medida, mas não a forma de execução. Mas a verdade é que a maior parte das medidas não institucionais que são aplicadas, muitas vezes, a jovens, que já reincidiram várias vezes, continuam a ser medidas de acompanhamento educativo, de imposição de obrigações, quando já se justificava a medida de internamento em centro educativo. Portanto, eu acho que a medida de internamento em centro educativo, do meu ponto de vista, é uma medida eficaz. A explicação para o aumento de jovens internados e para o aumento da criminalidade juvenil e grupal, como é evidente, e este ano vai voltar a aumentar e de forma drástica, diria até quase mais de 50%, pelo menos pelos dados que compilei até agora, é resultado também, não nos podemos esquecer, que viemos de um período pandémico em que efetivamente os valores desceram ao mínimo. Ou seja, uma das senhoras deputadas referiu aí que se atingia agora o máximo de jovens internados. Não, em 2010, em 2007, havia o dobro de jovens internados em centros educativos. Aliás, têm fechado centros educativos e, portanto, e a criminalidade neste momento continua a ser inferior à que era na primeira década de 2021. Portanto, eu diria que se forem resolvidos todos estes, porque, assim, no meu ponto de vista, são necessárias alterações a nível legislativo, pontuais, em relação à lei tutelar educativa. Vai ser criado um grupo de trabalho, uma comissão integrada por vários membros, portanto, para rever essa matéria, que poderá surtir algum efeito. Se foram colmatados os constrangimentos a nível dos recursos humanos, que não é fácil, como já aqui ficou dito, e a nível do estado das instalações, pensamos que será dado um passo positivo, e esperemos que sim, a bem dos jovens. Muito obrigado e peço desculpa. Doutor, muito obrigado nós pelos contributos que trouxeram. Eu, antes de terminar, gostaria só... Eu fiz também algumas audições relativamente a centros educativos e se há coisa que me veio à mente depois de ler o relatório foi das coisas positivas, porque infelizmente há bastantes negativas, foi o facto de os jovens dizerem, muitos deles, que foi a melhor coisa que lhes aconteceu. E que, apesar das dificuldades e dos problemas e das lacunas que existem nos centros educativos, que todos, infelizmente, temos que reconhecer, a grande maioria dos jovens, para não dizer uma boa parte, de facto veio dizer que se houve coisa boa que lhes aconteceu na vida foi algum rumo, alguma informação e mesmo até o conceito em termos de formação, que possam vir a ter, quer formação cívica, quer mesmo a formação escolar, que dizem que efetivamente foi uma excelente medida aquilo que conseguiram fazer. E, portanto, nesse sentido, terminando a nossa audição hoje, eu gostaria e depois dando-lhe a palavra, mas realmente de agradecer o excelente trabalho que têm vindo a fazer e que tenham capacidade também para o fazer para o futuro e muito agradecemos o trabalho que têm vindo a fazer. Doutora, faz favor. Sr. Presidente, abusando da paciência e da bondade do Sr. Presidente, só muito brevemente de novo para renovar o nosso agradecimento por esta audição e pela oportunidade na Assembleia da República podermos debater de uma forma pública estas questões que nem sempre são debatidas publicamente com o objetivo claro de uma consequente intervenção e resolução das questões. Eu só pedi a palavra ao Sr. Presidente para concluir, não só para agradecer, mas porque a Sra. Deputada Patrícia referiu uma questão que nós referimos no relatório e que não foi retomada depois por nenhum dos outros grupos parlamentares e que nos parece a todos nós uma questão também ela importante na resolução ou no caminho para uma maior eficácia da intervenção tutelar educativa e que tem a ver com a solução orgânica institucional. Pensei que não nos cabe a nós fazer recomendações desta natureza, mas o facto é que nós
começámos a trabalhar, nós, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, antes da fusão dos serviços prisionais com os serviços de justiça juvenil. E era uma perspectiva. E depois passámos a trabalhar, continuámos a trabalhar já com esta fusão. E, de facto, o que verificamos é aquilo que reportamos no relatório. É o parente pobre nesta área. É menor, é um universo incomparavelmente menor, comparado com o da área prisional. Não tem a ver com os técnicos que trabalham nesta área, nem com a competência, nem com a dedicação. Tem a ver com a quase que invisibilidade em que se transforma um sector que passa a ser tão desconforme em termos de proporcionalidade relativamente ao outro que está na mesma área. E por isso nós o referimos no nosso relatório, não sendo da nossa esfera de competências estar a fazer propostas de um ponto de vista de soluções orgânicos, mas reconhecemos que esta circunstância não é favorável a uma maior versatilidade da intervenção pública na área do tutelar educativo e na sua visibilidade. Eu suponho que isto seria, se calhar, a coisa de maior relevo que eu gostaria de destacar das intervenções que foram feitas. As outras foram naturalmente respondidas pelos meus colegas. Só para dizer que nós temos uma competência de acompanhamento e de fiscalização. E no decurso deste acompanhamento e fiscalização, cabe-nos também sugerir, propor formas de resolver. Agora, não cabe no âmbito das nossas competências, podemos ser ouvidos, mas não é a nós que o Governo, a Administração, a Assembleia da República tem que apresentar propostas. Não é? E é importante que isto fique claro de alguma forma, porque a nossa missão é aquela que nós tentamos fazer o melhor possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Doutora. Muito obrigado à Comissão de Acompanhamento e damos por terminada e por encerrada esta nossa audição. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente.